Olá pessoal, meu nome é Thiago Carminati, participo do projeto Residência Pedagógica do IENG sobre a supervisão do professor Ronaldo Campos e no Enem em Pílulas de hoje nós faremos a revisão de uma questão sobre a temática de Antiguidade Clássica. Caso queira responder a questão antes da revisão, pause o vídeo e retorne para saber se acertou e o que mais podemos aprender sobre esta pergunta. No enunciado da questão, encontramos o texto de Salústico para nos dar um rápido contexto em que podemos ler, abre aspas, com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão, e não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever, mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais prosperidade tem predileção, isso é, a libertinagem e o orgulho. Fecha aspas. Abaixo do texto encontramos a pergunta em si, em que lemos: o acontecimento histórico mencionado no texto de Salústico, datado do século I a.C., manteve correspondência com o processo de... E logo em seguida temos as opções. Para iniciarmos a revisão, é importante que abordemos um pouco do contexto do período histórico em que esta questão se refere, contexto esse que será chave para respondermos a pergunta. No próprio texto, encontramos referência da destruição de Cartago, em que a menção da cidade de Cartago já podemos identificar que o período em que o texto se refere diz respeito às Guerras Púnicas, uma série de 3 conflitos travadas entre a República Romana e a cidade de Cartago, ex-colônia fenícia, no norte da África. Essas 3 guerras se deram por conta de rivalidades entre essas duas potências, em busca de maior controle político, militar e comercial na região. Porém, o estopim da Primeira Guerra será por uma disputa na Sicília. Apesar da vantagem cartaginesa inicial, Roma conseguirá reverter o resultado e vencer a guerra. Este conflito não extinguirá as rivalidades, mas gerará um sentimento de vingança por parte dos cartagineses, o que motivará a Segunda Guerra. Cartago conseguirá chegar às portas da cidade de Roma, porém, a República conseguirá ganhar a guerra, impondo fortes medidas contra seu rival. Por fim, a Terceira Guerra terá início pelo medo que Roma tinha da possibilidade de Cartago se reerguer em algum momento, sendo defendida então a completa destruição da cidade. Durante o decorrer desses 3 conflitos, Roma não apenas irá expandir seus territórios, como também eliminará Cartago, seu maior rival no mar Mediterrâneo, conseguindo assim se tornar a maior potência da região e expandir seus territórios sobre as terras anteriormente controladas por Cartago, dominando por completo o Mediterrâneo. A conquista dessas novas províncias permitiu a Roma um forte controle do comércio mediterrâneo, se colocando não somente como potência regional, mas também permitindo futuras conquistas na região. Agora que já abordamos o contexto do período em que esta questão se refere, vamos às respostas para identificarmos a correta, lembrando que a pergunta diz respeito a que acontecimento manteve correspondência com o período mencionado no texto. Opção A: demarcação de terras públicas. Bom, em nenhum momento o texto aborda sobre qualquer forma de demarcação, sendo que já observamos que o texto fala sobre um período de conflito militar e não um relato envolvendo terras públicas. Opção B: imposição da escravidão por dívida. De fato, durante toda a história de Roma, podemos encontrar a presença da escravidão como forma central de sua economia, e ainda como a escravidão por dívida fazia parte dessa realidade. Porém, novamente, o texto em nenhum momento aborda este fato. Opção C: restrição da cidadania por parentesco. Novamente, esse tópico não consta no texto quando fazemos sua leitura. Questões como cidadania são muito importantes no decorrer da formação de Roma, mas não é um assunto tratado nesta questão. Opção D: restauração de instituições ancestrais. O texto não aborda a restauração de nenhuma instituição pregressa ao fato abordado, sendo narradas as mudanças que ocorreram após o fim das Guerras Púnicas, das quais não consta um retorno de instituições antigas. E por fim, opção E: expansão das fronteiras extrapeninsulares. Como já observamos, este texto faz referência aos conflitos com Cartago, e como vimos na própria contextualização, este foi um período de expansão territorial romana sobre parte do litoral mediterrâneo. Após a vitória de Roma no final do segundo conflito, temos uma expansão romana sobre as terras cartaginesas existentes na Península Ibérica e no próprio norte da África. Dadas as opções, podemos perceber que a resposta correta para essa questão é a opção E: expansão das fronteiras extrapeninsulares. E você, o que achou dessa rápida revisão? Conseguiu acertar a questão?
Que outro tema gostaria que abordássemos aqui? Continuaremos a publicar, aqui mesmo, no Instagram do IENG, uma rápida revisão de uma questão do Enem envolvendo a temática de História. Esperamos ter ajudado e até a próxima!